Em razão da crise hídrica, a Agência Nacional de Energia Elétrica anuncia a criação de uma bandeira tarifária mais cara na conta de luz. Ministro de Minas e Energia faz pronunciamento e diz que o governo está adotando medidas para atravessar a crise hídrica sem causar prejuízos à população. Durante a entrega de obra de abastecimento em Minas Gerais, presidente Bolsonaro fala sobre projeto para trocar tecnologias com o governo de Israel. Relator entrega parecer sobre reforma administrativa ao presidente da Câmara e diz que mudanças vão valer apenas para os futuros servidores. Taxa de desemprego recua no segundo trimestre, índice surpreende o mercado e especialistas. Brasil acelera a vacinação anti-Covid e supera a marca de 193 milhões de doses aplicadas até hoje. Crise no Afeganistão. Talibãs fazem enterro simbólico de bandeira dos Estados Unidos e de países europeus. E você vai conhecer um projeto que tem alertado os mais jovens sobre os perigos das queimadas, principalmente durante a estiagem. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Com a maior crise hídrica dos últimos 91 anos, o Ministério de Minas e Energia anunciou hoje que vai oferecer um bônus para os consumidores que conseguirem reduzir o consumo. O Programa de Incentivo de Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétrica tem o objetivo de oferecer um bônus ao consumidor atendido pelas distribuidoras que reduza o consumo de energia. O governo federal deverá premiar com R$ 50 a redução do consumo a cada 100 kWh. O programa começa a valer no dia 1º de setembro e segue até dezembro deste ano. Para ganhar o desconto, o uso da energia deve ser reduzido acima de 10% do consumo médio do mesmo período do ano passado. O bônus será acreditado na fatura de janeiro de 2022. O anúncio foi feito nesta terça-feira durante coletiva de imprensa com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, com o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone, e o secretário de Energia Elétrica, Cristiano Vieira. Como é que vai se dar esse desconto? Aqui um exemplo para um consumo típico de 100 kWh. Esse 100 kWh com essa bandeira de escassez hídrica custaria R$ 74. Bom, com uma redução de 20 kWh, esse consumidor ele passaria a consumir 80 e ao invés de ter uma tarifa de 74, passaria a ter uma tarifa de 49. Por quê? Teríamos a tarifa R$ 80 vezes os 74, então você tem uma redução na conta que é típica, resultado da redução do consumo, e mais um bônus de 50 centavos por cada quilowatt-hora, que nesse exemplo deu R$10. Então teríamos uma conta total final de 49 e uma redução de 33% na conta. Então a redução de 20% do consumo, uma redução na fatura de 33%. O programa será custeado por encargos de serviços do sistema, ao valor de R$ 339 milhões por mês. Outra medida anunciada foi a criação da bandeira tarifária escassez hídrica, no valor de R$ 14,20, um aumento de 6,78% na tarifa média residencial. Os cidadãos de baixa renda que aderirem à tarifa social não serão afetados pela bandeira e será mantido o valor atual. A bandeira tarifária escassez hídrica valerá até abril de 2022. O instrumento da bandeira tarifária ele se propõe a recolher recursos extraordinários, de forma extraordinária, o que está na tarifa de energia, para fazer frente aos gastos com a geração. E agora, para enfrentar a escassez hídrica, em setembro, outubro e novembro, nós vamos ter um custo de geração adicional de R$ 8,6 bilhões, que é composto por diversas ações, entre elas pagar a energia que está sendo importada da Argentina e do Uruguai, pagar o combustível das usinas termoelétricas méxico, pagar o navio regasificador para que usinas termoelétricas possam operar. Então você tem todo um custo adicional de geração. E esse custo ele não está absorvido hoje na tarifa vigente. Então a gente vai
arrecadar recursos para fazer os pagamentos de uma geração mais cara, por meio do óleo diesel, do óleo combustível e do gás natural, pelo instrumento da bandeira. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, destacou que as medidas anunciadas buscam equilibrar os custos da operação da geração de energia e manter a total prestação de serviço. Quando nós lançamos programas como esse e a tarifa, a nova bandeira escassez hídrica, é fruto de um custo mais elevado de geração de energia para que nós possamos oferecer ao consumidor. Todos os cenários que nós possuímos e os modelos computacionais que nós utilizamos, eles indicam que nós temos a oferta suficiente para a demanda do sistema. Por isso que nós estamos adotando todas essas demandas. O Operador Nacional do Sistema, ONS, considera sensível a situação hídrica do país e diz que o registro atual é o mais baixo dos últimos 91 anos. Para atender a demanda, o ONS recomendou ao governo que acione usinas termoelétricas e importe energia do Paraguai e do Uruguai, o que eleva ainda mais os custos da produção. O governo incentiva a redução do consumo dos grandes aos pequenos consumidores. O diretor da ANEEL explica algumas ações que podem ajudar. E os 3 vilões da economia, se é assim que a gente pode rotulá-los, primeiro é o chuveiro elétrico. Então, a recomendação que a gente faz é evitar banho demorado, é fechar a torneira enquanto se ensaboa, é sempre que possível ajustar a temperatura para a posição verão e saiba que se estiver na posição inverno, o consumo é 30% maior. O outro vilão do consumo é o ferro de passar. E o que a gente recomenda para todos é que busque medidas eficientes, né? Então, junte a maior quantidade de roupas possíveis toda vez que for passar, para que acione o ferro de uma vez só, porque toda vez que a gente esquenta, a gente está gastando energia. E o terceiro vilão de energia é o ar-condicionado. Então, a gente recomenda que se escolha corretamente o equipamento de acordo com o tamanho do ambiente, para não colocar o ar-condicionado superdimensionado para aquele ambiente, e regular a temperatura. Recomenda que nunca se use temperatura abaixo dos 24 graus, né, ministro? O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse em pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão agora há pouco que o governo está adotando todas as medidas possíveis para atravessar a crise hídrica sem causar maiores prejuízos à população. Segundo Bento Albuquerque, o país está passando pelo maior período de estiagem dos últimos 91 anos. Senhoras e senhores, boa noite. Em junho passado, compartilhei informações importantes sobre a seca que o país tem enfrentado, a pior da história do Brasil, e sobre a preocupante escassez de água que atinge nossas hidrelétricas. Trata-se de um fenômeno natural, que também ocorre com a mesma intensidade em muitos outros países. Hoje, eu me dirijo novamente a todos para informar que a nossa condição hidroenergética se agravou. O período de chuvas na região sul foi pior que o esperado. Como consequência, os níveis dos reservatórios de nossas usinas hidrelétricas das regiões Sudeste e Centro-Oeste sofreram redução maior do que a prevista. De acordo com o ministro, para enfrentar a situação, o governo federal está adotando medidas para atender a população. Esta perda de geração hidrelétrica equivale a todo o consumo de energia de uma grande cidade, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, por cerca de 5 meses. Para enfrentarmos essa situação excepcional e garantir o fornecimento de energia, estamos utilizando todos os recursos disponíveis e tomando medidas extraordinárias. Com pouca água nos reservatórios das hidrelétricas, tivemos que aumentar significativamente a geração de energia nas nossas termoelétricas e estamos importando energia de países vizinhos. Como todos os recursos mais baratos já estavam sendo utilizados, esta eletricidade adicional
proveniente de geração termoelétrica e de importação de energia custará mais caro. Bento Albuquerque fez um apelo à população e aos empresários para que contribuam na redução do consumo de energia nos horários de pico. Segundo o ministro, essa medida é necessária para afastar o risco de apagão. Além disso, para aumentarmos nossa segurança energética e afastarmos o risco de falta de energia no horário de maior consumo, é fundamental que a administração pública, em todas as suas esferas, e cada cidadão consumidor, nas residências e nos setores do comércio, de serviços e da indústria, participemos de um esforço inadiável de redução do consumo. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que o Brasil está negociando com o governo de Israel um programa para a troca de tecnologia, para o país aprender, por exemplo, como plantar no deserto. Segundo o presidente, os israelenses têm muito a ensinar. A declaração foi dada em Uberlândia, em Minas Gerais, onde foi entregue uma obra para abastecimento da cidade. A estação de tratamento de água Deputado Luiz Humberto Carneiro, localizada na comunidade rural da Tenda do Moreno, que já está em funcionamento, foi entregue oficialmente. O sistema Capim Branco vai reforçar outros 2 sistemas existentes e tem capacidade para abastecer 3 milhões de habitantes, o que vai garantir água tratada pelos próximos 40 anos. Isso significa que as indústrias, que o comércio, que a ampliação imobiliária dos conjuntos habitacionais estarão garantidos. E isso certamente é uma possibilidade de atratividade, de geração de emprego, renda e oportunidade para o seu município. A obra, que tem orçamento de mais de 300 milhões de reais, foi executada pelo município com verba conseguida junto à Caixa. O presidente do banco aproveitou a oportunidade para anunciar o lançamento de um programa de financiamento bancário aos brasileiros. Daqui a umas 2 ou 3 semanas, o presidente vai anunciar uma revolução no mercado financeiro. A Caixa vai fazer a maior operação de crédito da história do Brasil. Mais de 100 milhões de pessoas terão uma linha diferenciada na Caixa. Mas a maior revolução deverá ser na transferência de tecnologia entre Brasil e Israel. O presidente Jair Bolsonaro disse que o governo está acertando com o embaixador brasileiro o lançamento de um novo projeto Rondon, para que estudantes aprendam várias técnicas que impressionam, como plantar no deserto. Como que numa área onde chove menos, a precipitação pluviométrica é menor que o interiorzão nosso lá do Nordeste, e eles conseguem, além da sua garantia alimentar, exportar um pouco para a Europa. Como é que eles conseguem criar peixe, praticar a piscicultura também no deserto, e lá não tem água? Como é que eles conseguem um país lá onde a vegetação quase inexiste, eles servirem de exemplo para nós, para o mundo todo? Lá sequer tem petróleo. Como é que pode um país tão pequeno como aquele fazer com que o seu povo tenha uma vida boa, com nem tanto sofrimento como tem o nosso povo aqui? Olhe o que eles não têm e veja o que eles são. Agora veja o que nós temos e veja o que nós ainda não somos. Como vencer desafios? É com vontade, pessoal. Seguimos agora com informações e números atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil. Segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal, foram aplicadas até o momento 193.676.340 doses. Desse montante, mais de 62 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas. E agora vamos ver o ranking mundial de imunização. De acordo com a Universidade de Oxford, mais de 5 bilhões e 200 milhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas até o momento.
A líder China registra 2 bilhões e 60 milhões de doses. A Índia, em segundo lugar, aplicou quase 639 milhões e meio. Na sequência, os Estados Unidos, que superam os 369 milhões e meio de doses. Em quarto lugar está o Brasil, com mais de 193 milhões e meio de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, se aproxima da marca de 129 milhões de aplicações. A União Europeia alcançou o objetivo de imunizar 70% da população adulta contra a Covid-19. A informação foi confirmada pela presidência da Comissão Europeia nesta terça-feira. O foco agora, segundo o órgão, é continuar vacinando a população local e ajudar os países de baixa e média renda. E veja a seguir, a taxa de desemprego recua no Brasil. E ainda, a reforma administrativa só vai valer para futuros servidores, diz relator da matéria na Câmara. O governo entregou hoje ao Congresso a proposta do orçamento para o ano que vem com uma previsão de gastos de quase 1 trilhão e 650 bilhões de reais. A maior despesa é com as pensões e aposentadorias. O salário mínimo de R$ 1.169 terá uma correção de pouco mais de 6%. Os servidores públicos não deverão ter aumento de salário, mas existe a previsão da volta dos concursos públicos e da realização do censo do IBGE. Já para o Bolsa Família está mantido o mesmo orçamento deste ano. O relator Arthur Maia, do DEM da Bahia, apresentou hoje o parecer sobre a reforma administrativa com modificações na proposta original, mas mantendo a estabilidade para todos os servidores públicos, inclusive para os novos. Assim, eles não poderão ser demitidos após passarem por avaliação de desempenho. De acordo com a proposta original, atuais benefícios considerados privilégios por alguns especialistas, como licença-prêmio, promoção automática por tempo de serviço e férias superiores a 30 dias, serão extintos, mas só para os futuros servidores. Primeiro ponto importante da reforma administrativa. Outra condição preliminar era que não houvesse a quebra de qualquer tipo de direito adquirido. Entretanto, no bojo das discussões, a preservação de direitos foi além disso, porque até expectativas de direito dos servidores públicos atuais estão sendo preservados. Ou seja, aquele que hoje tem direito a um determinado regime que permite o acesso a determinados subsídios ou gratificações, permanecerão. Portanto, isso não é só direito adquirido. Direito adquirido, por exemplo, é a estabilidade. Isso nem se fala. Mas mais do que os direitos adquiridos, outros direitos, onde existe, na verdade, uma expectativa para os atuais servidores, estão sendo integralmente preservados. A avaliação dos servidores será regulamentada posteriormente, mas o relator declarou que a reforma trará as linhas gerais do processo. Segundo ele, para evitar qualquer tipo de perseguição política, a avaliação de desempenho será feita em plataforma digital e terá que contar também com análise do usuário do serviço público em prazo amplo. Maia retirou da proposta do governo o chamado vínculo de experiência, mantendo apenas o estágio probatório que já existe. Neste caso, o servidor passará por 6 avaliações semestrais até adquirir estabilidade. Também foram suprimidos do texto os contratos para novos servidores por tempo indeterminado. Manteve os contratos temporários, com seleção simplificada e a entrada tradicional no serviço público, que são os concursos, porém sem estabilidade nestes casos e sem possibilidade de prorrogação de contrato. Maia destacou a necessidade de regularizar os contratos temporários para dar flexibilidade ao serviço público. Estamos trazendo de uma maneira muito clara para o Brasil, algo que é muito importante para os municípios, para os estados, já é uma realidade, mas que está desregulamentado, que são os contratos temporários. O governo propunha 4 vínculos na proposta original, que era o vínculo tradicional do concurso público, o vínculo de experiência, o contrato indeterminado e o contrato determinado. Nós tiramos o contrato indeterminado e tiramos o vínculo de experiência, mas mantivemos com o mesmo regime jurídico
o contrato temporário e o concurso público. Então, esses pontos estão mantidos. O parecer de Maia deverá ser lido nesta quarta-feira na comissão especial que analisa a matéria. Foi acertado que haverá pedido de vista coletiva. As discussões devem começar na próxima quinta-feira e a previsão do relator e do presidente da Câmara é que o texto seja votado pelo colegiado em meados de setembro. Só depois será submetido ao plenário da Câmara dos Deputados. E a Câmara dos Deputados aprovou hoje por 322 votos a 139 o regime de urgência para o projeto de lei do novo Código Eleitoral. O texto consolida toda a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral em um único texto. A nova versão do Código inclui quarentena para militares, juízes e policiais. Caso aprovada e sancionada até outubro deste ano, a medida veta eventuais candidaturas como a do ex-ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro para 2022. A previsão dos partidos é votar a matéria nesta quinta-feira, para que depois o Senado também possa analisar o texto a tempo de valer para as próximas eleições. O desemprego no Brasil caiu no trimestre de abril a junho. 14 milhões e 400 mil pessoas estão procurando trabalho no país. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,1% no trimestre abril-junho, o que representa uma ligeira queda em comparação com os 14,6% registrados no período março-maio. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em números absolutos, ainda há 14 milhões e 400 mil pessoas procurando trabalho, 400 mil a menos do que no trimestre móvel anterior. A taxa havia atingido o recorde de 14,7% nos 2 primeiros trimestres móveis do ano. Em abril e junho de 2020, quando a economia foi fortemente impactada pela pandemia do coronavírus e pelas medidas de contenção adotadas para contê-la, a taxa de desemprego foi de 13,3%. Um dos dados que mais se destaca no relatório do IBGE é o número de trabalhadores autônomos, 24 milhões e 800 mil pessoas. O número recorde representa um acréscimo de mais de 1 milhão de pessoas em relação ao trimestre anterior, quase metade dos empregos criados. Analistas afirmam que a ligeira melhora no mercado de trabalho da maior economia latino-americana se deve, em parte, ao avanço da vacinação para conter a pandemia do coronavírus. A Caixa Econômica Federal pagou hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos em dezembro que não fazem parte do Bolsa Família. O dinheiro já está disponível para a movimentação pelo aplicativo Caixa Tem, mas o saque para esse grupo só vai ser liberado no dia 20 de setembro. Nesta terça-feira, o dólar fechou em queda de 0,37% em meio ao ambiente internacional positivo, encerrando o dia vendido a R$ 5,169. Em agosto, a moeda norte-americana acumulou leve queda de 0,77% e no ano tem recuo de 0,34% ante o real. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão preventiva do presidente do PTB, Roberto Jefferson. O juiz rejeitou um recurso apresentado pela defesa do político. Roberto Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde o dia 13 de agosto. A prisão foi decretada no inquérito que apura a atuação de um grupo que usa a internet para propagar notícias falsas e que atentam contra a democracia. Segundo o magistrado, a prisão de Jefferson é necessária diante dos riscos de ele interferir nas investigações e a ordem pública. Alexandre de Moraes também manteve nesta terça-feira a prisão do deputado Daniel Silveira, do PSL Fluminense. De acordo com o ministro, há risco de fuga do deputado que fez consulta a 4 embaixadas solicitando asilo. E a seguir, as atualizações da pandemia pelo mundo. E ainda, Afeganistão. Talibãs fazem enterro simbólico dos Estados Unidos e de países europeus. Ivanildo Gonçalves, o motoboy da empresa VTC Log, não compareceu ao depoimento que estava marcado na CPI da pandemia. Ele teve autorização do Supremo para faltar à reunião.
Insatisfeitos, os senadores aprovaram uma reconvocação, além da quebra de sigilo fiscal e bancário da empresa. Na ausência do convocado do dia, o motoboy da VTC-Log, Ivanildo Gonçalves, a CPI da pandemia deliberou requerimentos e aprovou a convocação da advogada do presidente da República, Karina Cufa. Senadores apontaram que ela ofereceu um jantar em casa para apresentar o lobista Marconi Albernaz de Farias e o secretário executivo da Anvisa, José Ricardo Santana. A CPI também decidiu que não haverá depoimentos na semana que vem, em função do feriado de 7 de setembro. E o relator da comissão disse que deve apresentar o relatório final até o dia 22 de setembro. A ausência de Ivanildo Gonçalves, motoboy da VTC-Log, foi autorizada pelo ministro do STF, Nunes Marques, que considerou que não há nexo entre a convocação de Ivanildo e a instalação da CPI, e facultou ao motoboy a decisão de comparecer ou não. A defesa de Ivanildo alegou junto ao Supremo que a convocação do motoboy pela CPI é baseada em dados financeiros sigilosos que compreendem um período anterior à pandemia. Nesta terça-feira, no entanto, mesmo sem qualquer representante da VTC-Log na reunião, os senadores apresentaram imagens que, segundo o vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, provam que Ivanildo fez saques atípicos em junho de 2021. Renan Calheiros disse que informações recentes obtidas pela Comissão Parlamentar de Inquérito apontam que Ivanildo pagava boletos do ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias. Insatisfeitos com a decisão do Supremo, os senadores aprovaram a reconvocação do motoboy Ivanildo Gonçalves, além da transferência de sigilo fiscal, telemático e bancário da VTC-Log. A CEO da empresa, Andréa Lima, informou através de nota que está disposta a colaborar com o trabalho da CPI da pandemia, mas não pôde comparecer à reunião desta terça-feira em função de agendas de distribuição de vacinas no estado de São Paulo. A empresa de logística é o alvo dos senadores nos próximos dias. Ela encabeça uma série de contratos fraudulentos no Ministério da Saúde e com óbvios benefícios políticos, até partidários, de modo que isso precisa ficar esclarecido. O povo brasileiro tem sim o direito de saber o que fizeram do seu dinheiro sagrado, ao invés de priorizar a compra de vacinas, ao invés de se ter um calendário como o mundo todo teve. O Brasil perdeu a oportunidade de ser um dos primeiros países a vacinar. Se tivesse aceitado as ofertas da Pfizer e do Butantan. Quer dizer, tudo isso aconteceu numa trama absurda, num desvio de dinheiro público nunca visto, num esquema que sobreviveu até o início da Comissão Parlamentar de Inquérito, quando foi exonerado o Roberto Ferreira Dias. Em nota, a empresa VTC-Log declarou que, ao contrário das imagens divulgadas, jamais houve qualquer depósito da empresa ou de qualquer subsidiária do grupo na conta do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. O ex-diretor, assim como milhares de consumidores, é usuário dos serviços da Voetur Turismo, empresa pertencente ao grupo. Roberto Dias não recebeu ou foi beneficiário em suas contas. Atualmente, há pagamentos em aberto, portanto, Dias está inadimplente e as cobranças foram devidamente protestadas conforme comprovantes. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 839 mortes por Covid e quase 24.600 novos casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Veja agora os números da pandemia. O mundo passou dos 217.551.000 casos confirmados e beira a marca de 4.516.000 mortes. Os Estados Unidos registram praticamente 39.165.000 diagnósticos e um total de 639.678 óbitos. A Índia está próxima da marca dos 32.769.000 casos. O Brasil tem quase 20.777.000 testes positivos e registra 580.413 vítimas fatais. A França se aproxima dos 6.835.000 casos de Covid. E a Rússia ultrapassou a marca dos 6.820.000 contaminações desde o início da pandemia.
Uma cena preocupante foi gravada no Afeganistão. Apoiadores do Talibã promoveram um enterro dos países do Ocidente. Apoiadores do Talibã desfilaram caixões cobertos com bandeiras norte-americanas e da OTAN na cidade oriental de Khost, que fica a cerca de 230 quilômetros da capital Cabul, como parte das comemorações em todo o país após a retirada das últimas tropas americanas. O funeral simulado, que também teve lugar para caixões cobertos com bandeiras francesa e britânica, carregados por uma grande multidão alinhada na rua, marcou o fim de uma guerra de 20 anos. Alguns dos que estavam na multidão ergueram as armas, enquanto outros agitavam bandeiras do grupo extremista. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse nesta terça-feira que os novos governantes do Afeganistão estão no caminho da paz e querem boas relações com todas as nações, incluindo os Estados Unidos. Mujahid também pediu à comunidade internacional que coopere com o grupo de forma política. O porta-voz acrescentou que ninguém deve considerar o Talibã uma ameaça e nem que os outros países devem se tornar ameaça a eles. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o país está preparado para trabalhar com o novo governo do Talibã, mas somente se o grupo extremista não realizar represálias contra os oponentes. Em coletiva, o presidente Joe Biden disse que o transporte realizado pela Força Aérea Americana foi um sucesso extraordinário e que a retirada de mais de 120 mil pessoas foi feita num momento crucial. Biden enfatizou que a retirada foi uma decisão simples. Ficamos com uma decisão simples, ou cumprir o compromisso assumido pelo último governo e deixar o Afeganistão, ou dizer que não iríamos embora e enviar mais dezenas de milhares de soldados de volta à guerra. Essa foi a escolha, a verdadeira escolha entre sair ou escalar. E veja a seguir o quadro de medalhas das Paralimpíadas. E ainda, conheça o projeto que tem alertado os mais jovens sobre os perigos das queimadas. Agora o assunto são as Paralimpíadas. A China ampliou a vantagem para o segundo colocado no ranking geral. Vamos ver como está o quadro de medalhas da competição. A China lidera o ranking com 62 medalhas de ouro, 38 de prata e 32 de bronze. A Grã-Bretanha vem logo em seguida, com 29 medalhas de ouro. Em terceiro está o Comitê da Rússia, com 25 medalhas de ouro. Os Estados Unidos estão na quarta posição, com 24 ouros. O Brasil agora está no sexto lugar, com 14 medalhas de ouro, 11 de prata e 17 de bronze. Em meio à estiagem, um período crítico que favorece a propagação de incêndios, alunos do projeto Florestinha, realizado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, estão aprendendo sobre as queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, órgão que monitora as queimadas no país, na sexta-feira haviam 13 focos perigosíssimos de calor no estado. A chuva que caiu no final de semana não foi suficiente para apagar os focos, mas já diminuiu o risco de incêndios de grandes proporções em algumas regiões. Nossas equipes permanecerão no mínimo 48 horas nessa vigilância, nesse monitoramento, até que tenhamos a certeza que todos os focos foram extintos. Segundo o Corpo de Bombeiros, grande parte destes incêndios tem origem na ação humana, que apesar de todos os alertas, ainda insiste em usar fogo para a limpeza de terrenos. Para acabar com essa cultura tão prejudicial ao meio ambiente e à saúde da população, a Polícia Militar Ambiental realiza um trabalho educativo com as futuras gerações. O projeto Florestinha existe desde 2012, mas ficou suspenso durante a pandemia.
Em meados de julho, a PMA retomou os trabalhos com 60 crianças em cada unidade. São 2 no total. Uma está localizada no Parque Municipal Consul Assaf Trade e esta fica no Parque Estadual Matas do Segredo. O projeto recomeça com uma novidade: está aceitando meninas. Estou aprendendo pelos animais, pela natureza e eu estou gostando muito do projeto. Aqui é bem legal, aprendi mais da Polícia Militar. A primeira aula desta segunda-feira foi sobre um assunto extremamente importante e atual: as queimadas. Dessa maneira aqui, freneticamente, a gente vai fazendo o combate do incêndio, tá ok? Os professores, cedidos pela prefeitura, contam com um sargento mirim de ajudante. O Gamarra entrou no projeto com 8 anos de idade e foi graduando. Aos 14 anos, ele ministra palestras sobre queimadas, caça, tráfico de animais silvestres, taxidermia, que é o empalhamento de animais, que quando, vamos supor, um animal ele é atropelado, eu até então não sabia o que faziam com esses animais que eram atropelados. Depois eu fui descobrir que eles empalhavam esses animais e usavam eles para dar palestra nas escolas e assim incentivar as pessoas que nada mais disso aconteça. O Parque Estadual Matas do Segredo é uma unidade de conservação de proteção integral com 177 hectares que fica na região do Grande Nova Lima. Abriga nascentes que formam o córrego Segredo e é uma área importante porque serve de refúgio para os animais silvestres. Também é uma área que dá para a gente fazer atividades ao ar livre, a gente recebe alunos de várias instituições de ensino, acadêmicos, também tem pesquisas que são realizadas no parque. É um instrumento, uma ferramenta para a educação ambiental, muito importante para o conhecimento e para a recreação. Nós, policiais militares ambientais, temos muito orgulho desse projeto, de estarmos fazendo esse trabalho com a comunidade, né? Que é um trabalho preventivo, né? Preventivo, até atingindo, abrangendo a questão da segurança pública, né? Essas crianças poderiam estar em casa, ociosas, e elas estão aqui aprendendo algo de útil que levarão para o resto da vida. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre o domínio próprio do poder da palavra para repreender doenças ou atitudes em o nome de Jesus. As nossas palavras precisam ser dosadas, né, com a palavra de Deus. O missionário costuma dizer que a nossa palavra sozinha, ela é acatada como som, mero som. Mas quando eu falo o que Deus fala, aí eu estou colocando vida naquilo que eu digo, porque eu misturo a minha palavra com a palavra de Deus, né, dando ênfase à palavra de Deus. E ela opera, ela sozinha opera. Passam os céus e a terra, mas as palavras do Senhor Deus não hão de passar, não haverão de passar. Então, a gente precisa ter essa qualidade do fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Outro versículo que eu separei para deixar com você aqui, está em Marcos, Evangelho de São Marcos. O capítulo é o 11, o versículo é o 23. Você conhece a passagem? Fala daquela figueira seca que Jesus amaldiçoou. Ali foram as palavras de Jesus. Então você pode usar as palavras de Deus para amaldiçoar. Agora, amaldiçoar o quê? Aquilo que não presta, aquilo que não serve. Não estou dizendo pessoas, mas talvez as atitudes delas. Uma atitude ignorante. Está amaldiçoada em nome de Jesus. As palavras mentirosas delas, está amaldiçoada em nome de Jesus. Ou mesmo o pecado delas, as doenças, as enfermidades que vêm contra mim, vêm contra você. Isso você pode amaldiçoar com as suas palavras. Então a Bíblia Sagrada chega a dizer assim, capítulo 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, que falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, acreditar que vai acontecer o que você fala, tudo que você falar será feito segundo o que nós lemos agora aqui em Marcos 11, 23. Então, há um poder naquilo que eu falo. Há um poder, né, de forma negativa que pode destruir alguém
um ser próximo, um irmão nosso, uma pessoa, mas ela também é poderosa para desfazer com as obras do inferno. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não produziu fruto para Jesus. Jesus disse, nunca mais como alguém fruto de ti. Quer dizer, uma árvore que não produz fruto, então, para quê? Alguém se alimenta de sombra? E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.